MPF da Venezuela informa que a ditadura prendeu 750 manifestantes terroristas. Órgão já havia alertado para possíveis punições a opositores. Outra informação, Pacheco diz que a Venezuela se afasta da democracia. Conselho Nacional Eleitoral declarou o ditador Nicolás Maduro reeleito. Oposição local fala em fraude e comunidade internacional cobra transparência. E para completar aqui para vocês, Venezuela, Maduro diz e Amorim que vai divulgar atas da eleição em breve. Ditador afirma ter sido vítima de um ataque hacker e chama a oposição de antidemocrática. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação já na sua tela. Alerta internacional urgente. O partido de oposição Vontade Popular confirma o sequestro do líder da oposição e ex-deputado Fred Tupelano. Alertamos a comunidade internacional sobre a escalada repressiva da ditadura de Nicolás Maduro contra os ativistas da causa democrática. Reivindicamos pacificamente a publicação dos resultados eleitorais que dão como vencedor de forma avassaladora o nosso presidente eleito Edmundo Gonzalez, publicou o partido no X. Por informação de Danilo Gentili, na hora de votarem para prefeito de São Paulo, procurem saber o que Guilherme Boulos acha do Maduro e de sua democracia na Venezuela. Urgente, OEA acaba de confirmar fraude nas eleições da Venezuela. Maduro não pode ser reconhecido como presidente. O Departamento de Observação Eleitoral identificou muitas manipulações e repreensões pelo regime chavista. Tá aqui a nota publicada agora. Agora o X de Elon Musk remove a verificação governamental cinza do perfil do ditador Nicolás Maduro, que tinha por ser presidente da Venezuela. Elon Musk agindo na sua plataforma e continua. Agora, Meta, empresa de Mark Zuckerberg, remove o selo de verificação e restringe o alcance de Nicolás Maduro no Facebook e Instagram. O Elon Musk já fez a sua parte. Tá aqui, print. Bomba! O Partido Comunista da Venezuela não aceita o resultado das eleições e vai contra Maduro. O Boreal político do Comitê Central do Partido Comunista da Venezuela, o PCV, apela às forças genuinamente democráticas, populares e patrióticas a unirem forças para defender a vontade do povo venezuelano, que se manifestou neste domingo, dia 28 de julho, uma intenção clara de mudança. Alertamos a opinião pública internacional que, tal como o governo de Nicolás Maduro privou o povo venezuelano de seus direitos sociais e econômicos, hoje pretende privá-lo de seus direitos democráticos. Partido Comunista da Venezuela, PCV. Este é o regime de Maduro. Uma mãe com seu filho na mira de um capanga do regime. Sabe quando a CNE vai entregar as atas oficiais das mesas de votação? Lixeiros encontram atas em depósito de lixo. Preste bem atenção nesse vídeo aqui, é importantíssimo o seu compartilhamento. Ah, pero que hice ahí. Ay, no, de la pura huella, mire. Ni con trampa nos gana. Bien. Con pura huella la parte de atrás. Ah, no dice el colegio ahí. No dice nada del colegio, ¿eh?
Vea, a ver si dice colegio. No dice la ubicación de... La ubicación de qué colegio, de qué institución es. Nada, no dice nada. Bueno, señores, ni con las trampas nos ganan. Aquí donde está el... Que no sé nada. No se ve nada, está fácil. Bueno, señores, que pase buen día y ahí están unas pruebas, pues. Mañana. Urgente, Edmundo Gonzalez, presidente eleito, lamenta as mortes caçadas pela ditadura de Maduro. As Forças Armadas precisam respeitar a vontade do povo. Venezolanas y venezolanos, mi solidaridad está con el pueblo ante su justificada indignación. Lamentablemente, en las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos. A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Cumplan con su juramento. La Constitución está por encima de todos. Los venezolanos queremos paz y respeto a la voluntad popular. La verdad es el camino a la paz. Venezuela. O ministro da Defesa do regime de Maduro, Vladimir Padrinho Lopes, afirma que a Venezuela enfrenta um golpe organizado pela direita, mas, segundo a Globo News, era um governo conservador. A direita golpeando a direita? Así que estamos en presencia, sencillamente, así lo digo, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado, por supuesto, por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela, que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Así que estamos en presencia. Urgente, Nicolás Maduro enviou sua milícia para raptar fiscais de mesa pela simples razão de terem feito o seu trabalho. A ditadura da Venezuela precisa cair. Urgente, Nicolás Maduro manda os militares deixarem Caracas para enfrentar e massacrar os manifestantes venezuelanos em outras cidades da Venezuela. Sí, sí. Agora, Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez vão à sede da ONU em Caracas para exigir que o resultado eleitoral seja respeitado. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. E o comentário abaixo corre um risco para atentados enorme. Pode acontecer sim. Urgente, a milícia de Maduro acaba de prender o líder da oposição da Vontade Popular, Fred. A Venezuela não vai aceitar isso.
¡Ey, ey! ¡Suéltalo! 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 ¡A la bola de la dictadura! ¡Estamos grabando, ¡Van a ir todos muertos, hijo de puta! ¡Estamos grabando! ¡La venganza es dulce! ¡Les queda poco tiempo, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Choros de mierda! ¡Secuestraron a alguien! ¡Secuestraron a alguien! Agora, convocados por Maria Corina Machado, venezuelanos começam a se reunir na Avenida Francisco de Miranda. Agora, venezuelanos cantam o hino nacional enquanto se reúnem para a Assembleia Cidadã em Maracaibo. Glória ao povo corajoso. Maduro manda sua milícia para cima dos venezuelanos que protestam pedindo que o resultado das eleições do último domingo seja respeitado. Agora, cidadãos venezuelanos se reúnem em frente à sede da ONU em Caracas ao grito de liberdade para uma Assembleia Popular. A multidão cresce com um clima de celebração e determinação pacífica. Maria Corina Machado e Edmundo Gonçalves falarão em breve. Venezuelanos estão nesse momento tentando invadir o Palácio de Miraflores, sede do governo. A Venezuela não vai aceitar o ditador Maduro.
Em meio ao caos que se instalou na Venezuela depois de o Conselho Nacional Eleitoral do país anunciar a vitória do ditador Nicolás Maduro, internautas resgataram, nesta segunda-feira, dia 29, uma sugestão que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu ao venezuelano em maio de 2023. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro, e eu, andávamos ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andávamos ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não sei das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. O presidente do Chile, Gabriel Boric, sobe o tom com Maduro após ele expulsar diplomatas chilenos. É injustificável e demonstra uma intolerância inadequada às democracias. Por lo tanto, acá la decisión unilateral que ha tomado Venezuela, que aún no ha sido notificada formalmente, pero que con las diatribas que vi, es en que en América del Norte, más venezolanos en nuestra patria. Ex-deputado e líder da oposição a Maduro é sequestrado na Venezuela. Não votem em candidatos do PT nessas eleições municipais. Eles estão apoiando a ditadura socialista comunista de Maduro. Nenhum cristão pode ser conivente com a miséria, a mentira e a fome. Diga não a candidatos do PT. Meus irmãos, nós sabemos da importância das eleições municipais neste ano de 2024. E vamos dar uma resposta ao PT. O PT que emitiu uma nota, e pela boca da sua presidente, o PT emite uma nota apoiando a lisura, entre aspas, das eleições da Venezuela. O PT apoia Nicolás Maduro, o PT apoia e diz que Maduro realmente ganhou as eleições, e nós sabemos que é mentira. Logo, o PT apoia uma ditadura genocida que há 25 anos está matando a população, empobreceu aquele país. Uma ditadura de malandros, de bandidos, de mentirosos, de fraudulentos. Você que é cristão, que segue a este homem que morreu na cruz por você e por mim, nós somos a maioria neste país. Você que é cristão não pode votar em ninguém do PT. Nestas eleições municipais, vamos dar a resposta a esse partido das trevas, que o Brasil tem gente cristã e nós não vamos votar em ninguém deste partido. Não votem em candidatos a vereador e a prefeito que pertencem a esta sigla, Partido das Trevas, PT. Que Deus nosso Senhor abençoe o povo brasileiro, que Deus nosso Senhor ilumine a consciência de cada brasileiro para que tomem um posicionamento firme. E aqui, como na Venezuela, vamos expulsar, rechaçar todos os comunistas e todos os socialistas que pertencem a essa esquerda demoníaca, mentirosa e maldita. Que Deus vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Coppola, o Brasil age certo e deve esperar para aceitar o resultado eleitoral da Venezuela?
Olha, é claro que o Brasil não pode aceitar o resultado fraudulento das eleições manipuladas da Venezuela. Olá, Basílio, olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Bom, contrariando aqui todas as pesquisas independentes de intenção de voto que apontavam para uma vitória folgada da oposição democrática, o Conselho Eleitoral Nacional da Venezuela anunciou a reeleição do amigo e companheiro de Lula da Silva, o ditador assassino e narcoterrorista Nicolás Maduro. É mais uma evidência de que a democracia na Venezuela não passa de uma piada. Mas, antes de enfrentar o tema, eu preciso me manifestar, é uma questão pessoal minha, sobre outra piada internacional, uma Olimpiada, se vocês me permitem o trocadilho. A nossa medalhista olímpica e bicampeã mundial de skate, a Raíssa Oliveira, está ameaçada de receber uma advertência do COI, o Comitê Olímpico Internacional, por fazer gestos proibidos durante a competição. Aí você me pergunta, seriam estes gestos obscenos? Não, de maneira alguma. As obscenidades estão liberadas, pelo menos a julgar pelo mau gosto na abertura da edição francesa das Olimpíadas. Os gestos da Raíssa, que estão sujeitos à punição, foram ditos em libras, a linguagem de sinais, e significam literalmente: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então aqui uma adaptação de João 14,6. Aparentemente o COI não vê problemas em apresentações eróticas para celebrar jogos esportivos, mas se escandaliza com a liberdade de crença dos atletas. C'est triste et bizarre. Então, que a Raíssa, esse jovem orgulho da nação brasileira, encontre forças no mérito da sua vitória e também na sabedoria bíblica. Seja forte e corajosa. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor estará com você por onde você andar. Isso é Josué 1:9. Mas, enfim, vamos voltar aqui à piada da vez. Essa narrativa de democracia que a ditadura da Venezuela tenta impor aos alienados, aos desinformados e aos idiotas úteis de plantão. Assim que eu cheguei à redação, o Arena CNN exibia a seguinte tarja, aspas, Rússia, China e Cuba parabenizam Maduro. Por que será? Será pelo profundo amor do Partido Comunista Chinês pela democracia? Ou será por causa do apreço que a ditadura em Cuba tem há tantas décadas pela liberdade de expressão? Quem sabe não é pelo respeito do Kremlin russo pelas minorias e pelo direito dos povos se autodeterminarem, como acontece, por exemplo, lá na Ucrânia. Então, assim, ironia e sarcasmo à parte, aqui no Brasil, a gente não ficou tão para trás, infelizmente. Eu destaco aqui um dos trechos da nota oficial do Itamaraty, que diz o seguinte, aspas, o governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral na Venezuela. Pacífico. Vamos lá. Opositores afastados do processo eleitoral por decisões judiciais e administrativas ilegais, flagrantemente ilegais. Atentado contra a vida da principal líder oposicionista. Prisão de mais de 70 políticos durante a campanha eleitoral. Censura e fechamento aí de dezenas de canais e sites noticiosos críticos ao regime. Eleitores impossibilitados de votar. Isso tanto na Venezuela quanto no exterior, e vamos lembrar que 25% dos venezuelanos está fora do país. Roubo de urnas por grupos armados ligados ao chavismo, intimidação de eleitores, intimidação de manifestantes. E aí vem o Itamaraty falar em caráter pacífico da jornada eleitoral. Então tá, né? Mais uma aí para os anais de uma república que é comandada pela auto-intitulada Viva a Alma Mais Honesta do país. E aliás, falando nele, o principal garoto propaganda da ditadura na Venezuela, o silêncio do Lula da Silva sobre esse escândalo, ele é tão ensurdecedor quanto compreensível. Mas graças a Deus, outros líderes da esquerda latino-americana já fizeram a coisa certa e manifestaram aí críticas ao processo eleitoral venezuelano. Para ficar em um exemplo, o presidente chileno afirmou que não reconhecerá qualquer resultado que não seja verificável e exigiu total transparência das atas de votação e do processo eleitoral. Daí a gente vê a importância de um sistema de votação que garanta o voto livre e secreto, de um lado, e também a contagem pública e auditável dos votos, de outro. Nesse sentido, o ilustre ministro Alexandre de Moraes nos assegurou que, aspas, o Brasil tem o sistema mais eficiente, invulnerável e transparente de eleições de todo o mundo e que, hoje em dia, as urnas são motivo de orgulho. E é óbvio que a gente concorda sem ressalvas. Contudo,
Segundo o Datafolha de dezembro de 2022, só 42% dos brasileiros confiam muito nas urnas eletrônicas brasileiras. E de acordo com a Poder Data do mesmo mês, 36% dos brasileiros, ou seja, praticamente 4 em cada 10 eleitores, não acreditam que a contagem dos votos é segura. Então, talvez fosse o caso de implementar algumas medidas, né, para aprimorar ainda mais o nosso sistema e a sua capacidade de auditagem, mesmo sabendo, como disse o ministro, e a gente faz questão de frisar, que nós temos o que há de melhor no mundo, muito diferente do que acontece lá na Venezuela. Meus amigos, prestem bem atenção agora na informação do deputado Gustavo Gayer, que é muito importante. Sua atenção e o seu compartilhamento daqui a pouco, a notícia do dia. Eu tô em choque aqui. Eu acabei de ver um vídeo de um jornalista na Globo News que eu tive que checar se não era inteligência artificial, do quão ridículo é essa declaração que ele fez. Quando você acha que a Rede Globo chegou no fundo do poço, que não tem como ser pior, me aparece um cidadão falando isso aqui. Você lembra quando o Barroso disse que o Maduro era uma ditadura de direita? E ele foi escrachado até pela própria imprensa. E depois teve que falar, que pediu desculpas e tudo mais. O jornalista da Globo agora conseguiu superar essa besteira que o Maduro falou. Porque a podridão, a perversidade dessa ditadura na Venezuela tá tão escancarada, tá tão escrachada, gritante, que ficou indefensável. E aí o que eles fazem? Aí eles entram na mesma coisa que eles fizeram com o nazismo, né, e fascismo, dizendo que era de direita, extrema direita, sendo que na verdade eram ideologias coletivistas e identitárias, como a esquerda é, de controle total dos meios de produção, de controle total da sociedade e tal. E aí me vem o cara na Rede Globo e fala isso aqui, gente, assim, é uma coisa que nem vendo você acredita. Vamos lá. Com o Ariel aqui primeiro, né, a gente perguntando se hoje dá realmente para chamar a Venezuela de um governo de esquerda. Aí ele até elencava, hoje é um governo conservador. Isso que eu ia falar. A ditadura da Venezuela é um governo conservador. Pelo amor de Deus, esse cara recebe um salário alto para trabalhar na Rede Globo e falar um negócio desse aqui. Conservador. Isso que eu ia falar. É um governo conservador, contra aborto, contra o casamento gay, militarista, aliado de evangélicos, não vejo mais... O da China também é conservador. Peraí. Meu Deus. O que ele acabou de provar? Que a esquerda, o que eles fazem? Eles sempre usam bandeiras identitárias e assim que chegam no poder, aniquilam essas mesmas minorias que eles diziam defender. Ele sem perceber acabou de confessar isso. Mas vamos lá. Evangélicos, não vejo mais ele com essa... ele é mais um governo de esquerda de fachada e que não respeita a democracia. Mas eu queria, nesse ponto, eu queria até ir além. Nossa, não faça isso não. Vamos ver. Por que o Brasil fica se posicionando em defesa de um país que de esquerda não tem mais nada, zero, não tem mais nada, zero? Seria então, porque a gente percebe, é um PT apoiando Maduro, mais por achar que a Venezuela tem um governo de esquerda. Não tem, na minha opinião, mais, né? O governo Lula também. O governo Lula começa a se distanciar. Até onde vai se distanciar? Vamos checar o que vai acontecer depois dessa apresentação dos boletins de urnas. Peraí. É isso mesmo que você acabou de assistir. Um dos mais renomados comentaristas do jornalismo da Rede Globo acaba de afirmar que a ditadura socialista comunista, declaradamente socialista comunista, de Maduro, de Hugo Chávez, é de direita e conservadora. Cara, quando você assiste isso, se você é aquela pessoa que ainda de vez em quando acredita na imprensa, esse é o tipo de conteúdo. Essa declaração é o bastante para que você se liberte dessa prisão. Para uma pessoa chegar ao ponto de afirmar, daqui a pouco eles vão falar que o Xi Jinping é capitalista, não, daqui a pouco eles vão falar que o Marx era de direita conservadora. Você pode ter certeza, porque onde eles tentaram implantar o comunismo deu merda. Eles vão chegar num ponto, olha gente, Marx foi mal interpretado pelo próprio Marx, porque na verdade o Marx, mal interpretado por Marx, era de direita conservador, evangélico, fascista. Essa é a imprensa.
Essas são as pessoas que têm como profissão informar a população. Esse é o trabalho desse cidadão, ele falou isso. Ele teve a capacidade de falar isso. Enquanto ele está falando isso, Maduro está dando coletiva de imprensa falando que ele está sendo perseguido por uma direita conservadora fascista. O cara tá lá acusando a sua oposição de ser direita conservadora e o jornalista da Globo tá aqui falando que ele é direita conservador. Por quê? Porque ele não respeita a democracia, porque ele tá matando o povo nas ruas, aí não tem como mais, olha, não tem como defender que esse cara é de esquerda, não tem jeito mais de defender. É o absurdo do absurdo isso aqui, gente. É uma coisa que você assiste falando, isso aqui é inteligência artificial, mas não é. Esse cidadão realmente falou isso. Porque não tem como defender o que está acontecendo lá. Mas a verdade, todo mundo já sabe, Maduro é um extrema esquerda. E ele está fazendo o que a extrema esquerda sempre faz quando chega no poder absoluto. Eles jamais abrem mão do poder. Compram, articulam, aparelham, na verdade, todo o sistema para se perpetuarem no poder e assassinarem sua oposição, que a esquerda fez em todos os países que eles chegam no poder. Antes de você ir pro próximo vídeo, clica no link que tá aqui embaixo para você participar de uma live hoje, onde a gente vai fazer um lançamento para explicar exatamente o que é a esquerda, o que é o comunismo, o que é a cultura woke e o que é essa guerra cultural que a gente está vivendo. Se a gente não tiver a informação necessária para lutar contra eles, a gente vai acabar perdendo essa guerra. Então clica no link, faça sua inscrição. Um abraço. Aparentemente, com muita tristeza falar isso, mas aparentemente aquele pouquinho de esperança que a gente tinha de ver o fim da ditadura do Maduro, através da mobilização de milhões de pessoas que ocuparam e ocupam ainda as ruas da Venezuela, não vai se concretizar. Na noite de ontem e na manhã de hoje, a gente viu aí relatos, né, vídeos de vários oficiais e segmentos das Forças Armadas que, ao ver o sofrimento, o desespero da população da Venezuela, seus familiares, porque afinal de contas esses oficiais, esses soldados têm esposas, filhos, irmãos, primos, pais que não são do exército, não são das Forças Armadas e passam fome, passam necessidade. Então foram pessoas que, compelidas por esse sofrimento e um sentimento de empatia com a população, decidiu que abandonariam as ordens do Maduro, não acatariam as ordens do Maduro, e o Maduro já deu ordens de aniquilar e acabar e prender e matar todo mundo. Então a gente começou a ter um pouquinho de esperança. Mas hoje, ao meio-dia, Maduro conseguiu reunir os seus principais generais, que é o que a gente chama no Brasil de generais melancia, tipo esse que está agora no comando do Exército Brasileiro e esses que traíram o Brasil. E o que a gente está prestes a ver é um genocídio na Venezuela. Então nós temos aí uma situação onde o Lula já ficou do lado de invasor da Ucrânia, já ficou do lado de terroristas e agora do lado de um genocida. Então aqui é o comando, né, os principais generais, o principal general das Forças Armadas da Venezuela, basicamente dizendo que vai matar todo mundo. Así que estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado por supuesto por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Essa declaração que você acabou de assistir é, na verdade, já dando uma justificativa para o exército que agora vai receber a ordem de sair matando. Então nós tivemos aí alguns mortos e dezenas de feridos. Nesse momento há uma multidão de venezuelanos aos arredores do Palácio das Flores, onde está o Nicolás Maduro, onde acredita-se que ele esteja agora. Já alguns falam que ele fugiu da Venezuela, eu acho que não. E é muito triste ver isso, mas nós estamos prestes a ver um genocídio na Venezuela, apoiado por Lula, que mandou para lá o Celso Amorim para passar pano e fingir que está tudo normal. O mundo já, na sua esmagadora maioria, já não aceita, já rejeitou essa eleição. A OEA, que é esquerdista, já emitiu uma nota dizendo que não aceita, não acata essa resolução, que tem que ser feita outra eleição ou que o Maduro tem que sair do poder. E a resposta... É isso que dá, né? A gente tem que parar de ser ingênuo. Não existe essa esperança de que uma ditadura vá abandonar o poder por livre e espontânea vontade ou de forma democrática.
ou vai aceitar que a população o tire de lá? Nós já estamos aí, não sei se você sabe, mas o maior caso de refugiados dos últimos 20 anos não é a Ucrânia, tá? Não é Israel, faixa de Gaza, é Venezuela. Nos últimos anos, o maior número de refugiados, crise de refugiados que já se viu, são pessoas que abandonaram a Venezuela. Acho que até agora já foram mais de 7 milhões de pessoas que saíram da Venezuela. Provavelmente muito mais sairão agora, outras serão assassinadas. Essa é a esquerda no poder. E a situação é tão podre que até a esquerda brasileira agora, ainda mais a Globo, quer falar que o Maduro é de direita. Assim, é vergonhoso. Eu sinto vergonha por um jornalista que fala uma coisa dessa, mas é isso que eles estão falando agora. O Barroso mesmo já disse, né? O nosso ministro do STF, o mais iluminado de todos, já disse que a ditadura da Venezuela é uma ditadura da direita conservadora, acredite ou não. É muito triste o que vai acontecer. Eu espero que um milagre aconteça e que a população consiga, ou que os oficiais do exército não acatem essas ordens, sabe? Deixa eu te falar mais. Os generais do Brasil não estão muito distantes desse que você assistiu, não. Se venderam completamente para o sistema. Mas é isso, pessoal. Estou sendo realista. Queria muito que o Maduro caísse, mas depois dessa declaração dos principais generais, a gente vai ver, vai vir sangue. Muito sangue será derramado para a manutenção da ditadura socialista e esquerdista na Venezuela, apoiada por Lula. Um abraço. Preste bem atenção na informação do dia. MPF da Venezuela informa que a ditadura prendeu 750 manifestantes terroristas. O órgão já havia alertado para possíveis punições a opositores. O chefe do Ministério Público da Venezuela, Tarek Saab, informou nesta terça-feira, dia 30, que a ditadura já prendeu 749 pessoas que protestavam contra o regime desde o início das manifestações. Vão ser processados por terrorismo, garantiu Saab. Durante uma transmissão, certamente as redes internacionais ONG pagas pela USAID vão dizer que são perseguidos. De acordo com o Código Penal da Venezuela, quem for condenado por um dos crimes apontados pelo chavismo pode pegar de 1 mês a 10 anos de prisão. Na tarde de ontem, Saab já havia alertado a oposição sobre protestos. Informamos que a nossa instituição estará monitorando qualquer ato que pretende iniciar uma escalada na violência para sujar a festa democrática que estamos vivendo, disse o chefe do MPF. Advertimos que os atos de violência e chamados desconhecer os resultados oficiais podem se encontrar em delitos de instigação pública, obstrução de vias públicas, estímulo de ódio e resistência à prisão. Ditadura da Venezuela prende aliado de Maria Corina. Pela manhã, a ditadura prendeu o ex-deputado Fred Superlano, um dos líderes da oposição, ao lado de Maria Corina Machado. Devemos denunciar responsavelmente ao país que há poucos minutos o nosso coordenador político nacional, Fred Superlano, foi sequestrado, afirmou o partido do opositor Vontade Popular. A página oficial de Superlano no Twitter compartilhou o momento da prisão. Aí, meus amigos, informações importantes e informações atualizadas do dia de hoje. É muito importante você deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.